estava relendo aqui a Constituição para ver alguns pormenores. Esta Constituição não recebeu o seu voto, nem o meu. E ela tem muita coisa errada, muita coisa ruim mesmo. Alguma coisa nós já melhoramos, nós já mudamos na Constituição. Mas é importante que se entenda agora, porque no dia 15 de novembro nós vamos escolher um deputado, um senador, você vai votar, que vai fazer a nova Constituição. Não é difícil saber o que é uma Constituição. É como o estatuto de um clube, que diz o que o sócio pode e o que não pode fazer. E eu me disponho aqui a discutir o que se pode, o que não se pode fazer, o que se deve fazer na nova Constituição. Mas o importante é o seu voto. Você tem que votar certo. Porque o voto ruim, o voto bom, vale a mesma coisa. Elege um político e não adianta se arrepender depois. Eu estou no Senado há 4 anos. Alguma mudança nós já fizemos na Constituição. O meu partido, nosso partido, nós já mudamos algumas coisas. Mas agora é um passo adiante. E para esse passo adiante, a sua opinião, o seu voto, a sua participação é muito importante. É preciso votar certo. E se você votar certo, se você e eu estivermos juntos, nós vamos chegar lá. Eu tenho conversado com vocês sobre os aspectos políticos da Constituição, mas ela tem outros itens muito importantes que interferem na sua vida, na minha vida, no cotidiano. Por exemplo, até mesmo essa questão do ágio, da sonegação, tem a ver com a Constituição. Querem ver? Está aqui. Artigo 160, item 5º. Repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Está na Constituição. Além disso, há a Lei Delegada número 4, que dá ao governo poderes para interferir. Nós precisamos cobrar do governo que interfira, porque ele não pode deixar que o plano cruzado se desmoralize. Ele tem que combater a sonegação. Agora, não é combater simplesmente o comerciante, o pequeno comerciante. É o que tem o boi gordo no pasto e não quer vender. É o homem que está no frigorífico e que não quer vender a carne que está estocada. É preciso, nesse caso, agir com severidade, aplicando as leis. Nós precisamos também ter bem claro que a nova Constituição vai ser mais explícita quanto ao que deva ser punido. E não tenham dúvida. Apoio ao trabalhador e ao produtor honesto. Cadeia para o especulador. Agora, juntos, votando certo, você e eu, juntos, vamos chegar lá. Ontem eu conversei com vocês sobre a importância da Constituição. Mostrei alguns aspectos da Constituição, porque ela determina a forma do governo, a liberdade do cidadão, enfim, tudo que é de importante no país depende da Constituição. E uma Constituição é feita para durar muito tempo, e é muito difícil mudar a Constituição. Vocês se lembram quando nós tentamos fazer a eleição direta do presidente? Não podia, porque o artigo 74 da Constituição não permitia. Isso nós mudamos, mas custou muito esforço. Agora, nós temos uma oportunidade nova, porque vamos fazer uma outra Constituição. Só que desta vez, você vai participar, eu vou participar, nós vamos votar uma Constituição. E nós precisamos saber o que nós queremos fazer nesta Constituição. É muito importante saber se ela vai dar garantia de emprego, de liberdade, se vai ser possível até mesmo entrar em assuntos como o ágio, que é tão importante hoje em dia. E é preciso que nós discutamos. Eu estou querendo discutir e tenho algumas ideias. Estou no Senado há 4 anos e sei de algumas ideias que vou discutir com você. É preciso, entretanto, para que dê certo, que você vote certo. E eu tenho certeza que você e eu, juntos, nós vamos chegar lá.
imposto sobre serviços, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre a propriedade territorial, imposto de renda, imposto sobre produto industrializado. É imposto que não acaba mais, é lei que não acaba mais. E tudo isso está aqui, determinado aqui pela Constituição, no capítulo sobre o sistema tributário. E aqui no Brasil, o sistema não é justo. Os trabalhadores e a classe média pagam mais do que os que são muito ricos, os que muito têm. Proporcionalmente, são os que mais pagam. E é por isso até que eu sou contra o aumento do imposto predial urbano da prefeitura, porque não vai discriminar a favor do pobre, ao contrário, paga tudo mais. Não é justo. Nós precisamos mudar esse sistema. Nós precisamos ter um sistema tributário mais justo, que faça com que aqueles que mais têm, mais paguem, e os que menos têm, menos paguem ou não paguem. É importante isso. É importante assegurar um princípio de justiça na cobrança do imposto. Isso depende do quê? Da nova Constituição. Nós vamos ter que votar um novo capítulo sobre o sistema tributário. E neste novo capítulo é que nós vamos fazer a justiça distributiva. Quem mais tem, mais paga. Quem menos tem, menos paga. Por isso é importante. Vote certo. Você e eu, juntos, nós vamos chegar lá. Que história é essa de que senador não tem cara? Tem cara, sim. Eu, Fernando Henrique, sou senador em Brasília e pretendo continuar sendo. É claro, se você quiser que eu seja. E é importante ser senador de São Paulo. Às vezes me pergunto por que nas minhas propagandas eu ponho lá Fernando Henrique, senador de São Paulo. É simples. É porque eu quero lutar como tenho lutado pelo Estado, por São Paulo. É o dever do senador. Nós precisamos ter uma representação política forte em Brasília. Na hora de distribuir o imposto, nós temos que estar firmes lutando. Não é por São Paulo contra o Brasil. São Paulo e o Brasil são a mesma coisa. Aqui em São Paulo se trabalha muito, se luta muito, há riqueza. E essa riqueza, esse trabalho, é dos que nasceram aqui e é dos que para aqui vêm. E vem de toda parte. Vem do Brasil inteiro. Vem do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Minas, do Nordeste todo, de Mato Grosso, de Goiás, do Rio. Vem de toda parte. E do exterior também. Espanhóis, japoneses, italianos, alemães, sul-coreanos, sírio-libaneses, judeus. Todo mundo vem e trabalha em São Paulo. Eu quero ser a voz que defende esse São Paulo inteiro pelo Brasil. Esse São Paulo que eu tenho certeza que vai votar certo. Vote certo. Você e eu, juntos, vamos chegar lá. Fernando Henrique, o seu voto é pra valer. Dia 15 vote certo, para não se arrepender. Hoje, eu também vou falar sobre transporte. Mesmo porque, para chegar ao estúdio, fiquei no engarrafamento na Marginal de mais de 40 minutos. Todo mundo sabe que, apesar dos esforços feitos, a situação de transportes, especialmente nas grandes cidades, é dramática. O transporte popular nem se fala. As filas de ônibus, o atraso no trabalho, a insegurança à noite. Como é que se resolve isso? É o governo quem vai resolver. O que pode um senador fazer para ajudar a resolver essa questão? Pode. Pode o quê? Impostos, que são decididos em Brasília e que devem vir para São Paulo. Investimentos que têm que ser feitos. Mais metrô em São Paulo, precisa de empréstimo, às vezes até internacional, precisa da aprovação do Senado. Precisa ser depressa isso, fazer mais investimentos, melhorar os trens de subúrbio. Tudo isso requer uma ação muito enérgica do governo federal e do governo estadual, em conjunto, coordenadas. E é o senador, que representa o estado todo, que vai ajudar o governador a resolver os problemas de São Paulo nos transportes. Por isso, vote certo. Você e eu, juntos, podemos fazer muita coisa. Fernando Henrique, o seu voto é pra valer. Vote certo, o senador é Fernando Henrique.
Você volta pra valer. Dia 15 vote certo, para não se arrepender. Seu Fernando Henrique, eu quero saber se para o bem do Brasil, se as coisas vão melhorar. Que nós esperamos coisas boas do senhor. Esperamos boa situação para o Brasil. Para o bem do Brasil, as coisas precisam melhorar. Mas para que melhorem as coisas, primeiro é preciso que a senhora vote. E na hora de votar tem que escolher certo. E fazer com que as suas amigas, os seus amigos, também escolham certo. O que é escolher certo? É preciso votar em pessoas que sejam leais, sinceras, que tenham compromisso com o eleitor, firmes mesmo. Agora, não basta a sinceridade, a lealdade. Tem que ter competência. Para que o Brasil avance, é preciso que as pessoas também sejam capazes, competentes. E há muita gente falando, prometendo, enganando, que não é nem sincera, nem competente. Então, o primeiro momento é seu. Escolha bem, vote certo. Depois, cabe a nós, os políticos, e eu me comprometo. Eu vou dar o melhor de mim para que o Brasil dê certo. Vou me empenhar a fundo para que dê certo, e vai dar certo. Fernando Henrique, você volta pra valer. Vote certo, senador é Fernando Henrique. Fernando Henrique, você volta pra valer. Dia 15 vote certo, para não se arrepender. É o que ele vai fornecer de bom para nós, se na realidade vamos ficar com a paz de espírito de Deus aqui. O que nós vamos fazer, você, eu, todos nós juntos, para que haja paz de espírito, para que haja realmente um clima de fraternidade, de amor, em que você sinta o respeito pelo próximo, em que as religiões sejam respeitadas, depende do seu voto. Depende daqueles que vão estar escrevendo a Constituição do Brasil, para criar um Brasil de uma segurança baseada numa lei justa, justa para você. O que significa esse seu pedido do que eu vou fornecer? O que eu posso fornecer? O que eu sou. Uma pessoa que a vida toda foi aberta, leal, franca. É importante que você escolha alguém em quem você confie. Nós podemos melhorar o Brasil. A Constituição não vai resolver tudo, mas ela vai preparar o Brasil para que você se sinta em casa, para que você não tenha medo. E isto depende de liberdade, trabalho e prosperidade. Vote certo, que vai alcançar a paz que você deseja. Fernando Henrique, você volta pra valer. Vote certo, senador é Fernando Henrique. Fernando Henrique, você volta pra valer. Dia 15 vote certo, para não se arrepender. Qual é a contribuição que ele espera dar para São Paulo como senador? A primeira contribuição, a mais importante, que um senador deve dar a São Paulo, que um deputado deve dar a São Paulo, que um presidente deve dar a São Paulo, um governador deve dar a São Paulo, é decência, é dignidade, é representar bem o Estado. Esse é dever. O senador é o homem que lá em Brasília vai discutir o orçamento do Estado, vai puxar para São Paulo aquilo que é devido a São Paulo, lutar para que na hora de dividir os impostos, São Paulo tenha uma parte justa em função do tamanho de São Paulo, da população de São Paulo, do que São Paulo precisa para melhorar e para crescer. Mas é muito importante que o senador de São Paulo seja o homem que espelhe a vontade desse Estado. Vontade de crescimento, vontade de trabalho, vontade de luta. É muito importante que o senador não seja simplesmente uma pessoa que vote sim e vote não. Ele tem que ajudar a dirigir o Brasil. E isto depende da sua escolha. Se você votar certo, então você vai ter um senador que te represente e represente São Paulo em Brasília. Fernando Henrique, você volta pra valer. Vote certo, senador é Fernando Henrique. Fernando Henrique, você volta pra valer.
senhora sabe o que é Constituição? Não. Sei. É uma verdadeira porcaria. Constituição? Não sei. Você sabe o que é Constituição? Não, senhora. Gostaria de saber? Quero saber. É isso aí. Os brasileiros não sabem o que é uma Constituição. E não obstante, a Constituição é básica. A sua vida depende da Constituição. O automóvel que você guia, que você possui, se você é proprietário dele, se não houver uma regra na Constituição que permita que você tenha um carro, não vai ter carro. Tudo, no fundamental, depende da Constituição. A Constituição é o grande estatuto do Brasil, como num clube, dá o regulamento, diz se pode e se não pode. Nós temos que prestar atenção à Constituição. Cada um, porque vamos votar agora para escolher deputados e senadores que vão escrever aquilo que você pode e que você não pode fazer. O Brasil do futuro depende da Constituição. Por isso, aprenda o que é uma Constituição e vote certo. Nós devemos procurar, escolher e observar o trabalho passado e presente. Isso para nós é importantíssimo. Não dá voto de graça para ninguém. Com Fernando Henrique, o seu voto é pra valer. Vote certo, senador é Fernando Henrique. Com Fernando Henrique, o seu voto é pra valer. Dia 15, vote certo, para não se arrepender. Você sabe por quê? Fernando Henrique, que bom ter você de novo, aqui ao lado do povo, fazendo o que sempre fez, pregando a democracia, que a força não silencia, trabalhando dia a dia, construindo o amanhã.